Antena 1 Notícias. Bom dia! Considerado o pai da bomba atômica, o norte-americano Robert Oppenheimer foi absolvido das acusações de espionar para a União Soviética após 68 anos. Segundo informou o portal History, o Departamento de Energia dos Estados Unidos anulou a decisão de 1954, que privava o cientista de acesso a informações secretas sobre desenvolvimento nuclear. Durante a Segunda Guerra Mundial, Oppenheimer liderou o Projeto Manhattan, promovido pelo presidente Franklin Delano Roosevelt para desenvolver a bomba atômica para os Estados Unidos. Naquele ano, a Comissão de Energia Atômica retirou o acesso do cientista a informações confidenciais por supostamente manter relações com o Partido Comunista dos Estados Unidos na década de 1930. Isso levantou suspeitas de que ele pudesse espionar para a União Soviética. A decisão impediu Oppenheimer de acessar os códigos necessários para seu trabalho, inviabilizando a carreira do cientista. Ele morreu em 1967 sem que o governo retificasse sua posição. Agora, o Departamento de Energia dos Estados Unidos anulou a medida, alegando que o processo era falho e violava as regras da própria comissão. O órgão afirma que tinha a responsabilidade de corrigir o registro histórico e honrar as profundas contribuições do pesquisador à defesa nacional e à atividade científica em geral dos Estados Unidos. Privado de continuar as atividades como pesquisador, Oppenheimer continuou dando aulas, escrevendo e trabalhando em física. Ele fez um giro pela Europa e pelo Japão, dando palestras sobre a história da ciência, a função da ciência na sociedade e a natureza do universo. Ele foi condecorado pela França como um oficial da Ordem Nacional da Legião de Honra em setembro de 1957 e em 3 de maio de 1962 pela Royal Society da Inglaterra. Mais destaques das agências internacionais no podcast Antena 1 Notícias. O navio de guerra russo, o almirante Gorshkov, armado com mísseis nucleares, partiu em direção à Grã-Bretanha, de acordo com fontes do Ministério da Defesa russo. A embarcação lidera uma força-tarefa naval com uma demonstração para o Ocidente enquanto a guerra na Ucrânia continua. O ministro da Defesa, Sergei Shoigu, disse que os mísseis hipersônicos podem superar qualquer sistema de defesa. Da France Press, o Conselho de Segurança das Nações Unidas decidiu discutir nesta quinta-feira a questão palestina após uma onda de protesto gerada pela visita de um ministro israelense à esplanada das mesquitas em Jerusalém Oriental. O local é o terceiro mais sagrado do Islã e o mais sagrado para os judeus, no setor palestino ocupado e anexado por Israel. Notícias da Reuters. O surto de Covid-19 na China está sendo causado de forma predominante pelas subvariantes da Omicron BA.5.2 e BF.7. Junta, elas são responsáveis por 97,5% de todas as infecções locais, segundo reportou a Organização Mundial de Saúde. Os dados foram coletados em uma análise de mais de 2.000 genomas pelo Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças. Outro destaque da agência: centenas de áreas da Europa viram recordes de temperatura quebrados nos últimos dias, da Suíça à Polônia e à Hungria, que registrou a véspera de Natal mais quente em Budapeste e 18,9 graus Celsius em 1º de janeiro. Na França, na noite da virada, as temperaturas subiram para quase 25 graus Celsius, a mais quente desde o início dos registros, enquanto as estações de esqui europeias estavam desertas devido à falta de neve. E da italiana ANSA, fracassou a 5ª votação para eleger o presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. O motivo foi a divisão entre os membros do Partido Republicano, que tem a maioria na casa. E, mais uma vez, o republicano Kevin McCarthy obteve 201 votos dos 218 necessários, enquanto os democratas votaram de maneira unânime em Hakeem Jeffries. Os 20 republicanos ultraconservadores, que são os responsáveis pela crise, votaram em Byron Donalds. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, agora com os destaques das rádios pelo mundo. Começando pela Fox News dos Estados Unidos. Os atores Leonard Whiting e Olivia Hussey entraram com uma ação contra a produtora de cinema Paramount.
Eles acusam a gigante das produções cinematográficas de exploração sexual infantil por uma cena no filme Romeu e Julieta, de 1968. Na época, ambos eram adolescentes. A revista Variety anunciou que os protagonistas do filme entraram com uma ação no Tribunal Superior de Santa Mônica. O processo alega que o diretor do filme, Franco Zeffirelli, prometeu aos atores que a produção não apresentaria nudez. Eles pedem indenização no valor de mais de 500 milhões de dólares. Outro destaque da Fox, a família do ator Jeremy Renner, astro do filme Gavião Arqueiro, disse em nota que gostaria de expressar sua gratidão aos incríveis médicos e enfermeiras que cuidam dele e também às manifestações de amor e apoio de seus fãs. Renner passou por uma cirurgia na segunda-feira depois de se envolver em um acidente com um arado de neve em Reno, Nevada, no último domingo. Ele sofreu trauma torácico e lesões ortopédicas enquanto permanece em condição crítica, mas estável. De Londres, da Capital FM. A emissora britânica investiga quem será o próximo ator a ocupar o lugar de James Bond. A reportagem afirma que atualmente todos os olhares estão voltados para Aaron Taylor Johnson. O boato aumentou desde que começaram a surgir relatórios no final do ano passado, afirmando que o ator de 32 anos poderia ser o próximo 007. Segundo os relatos, Aaron impressionou os produtores durante um teste de tela no ano passado, de acordo com as manchetes publicadas em dezembro. E da BBC, as estrelas britânicas foram responsáveis por todos os 10 singles mais populares do Reino Unido em 2022, pela primeira vez desde o início das paradas de final de ano há mais de 50 anos. O sucesso de Harry Styles, As It Was, foi o mais vendido, enquanto Bad Habits, de Ed Sheeran, ficou em segundo lugar. O single de Kate Bush, Running Up the Hill, de 1985, que teve um novo sopro de vida graças a Stranger Things, ficou em sexto lugar. Styles também teve o maior álbum de 2022 com seu terceiro lançamento, Harry's House. Siga nossos podcasts em antena1.com.br. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água Rocha Branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água Rocha Branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa.